noite a quem nos acompanha à distância, os internautas, pelo Facebook, hoje do Padre do Evangelho. Tenham todos uma boa noite, o pessoal também da Comunitária Vida Nova. Nós estamos iniciando mais essa atividade das segundas-feiras, não sem antes que façamos uma prece. Eu convido a todos a fecharmos os olhos, mentalizarmos a figura doce do nosso Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esta noite que nos foi concedido, de estarmos aqui reunidos entre amigos, neste ambiente, nesta casa que nos acolhe, cheia de energias trazidas pela direção espiritual do nosso Mestre Jesus, que nos proporciona o equilíbrio emocional, o equilíbrio do nosso corpo, que possamos aurir dessas energias, tomar dessas energias como aquela água gostosa ou aquele alimento, para que esse bálsamo possa penetrar em nós, nos tornando mais fortes, mais conscientes da nossa caminhada. Mestre Jesus, permitir que os teus prepostos possam nos auxiliar, para que possamos encontrar as melhores palavras, os melhores pensamentos, para que todos nós possamos compreender, entender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que são os teus ensinamentos, essa doutrina que nos facilita aprender aquilo que o Mestre nos ensinou. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nós vamos hoje falar de um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse tema, esse título do capítulo 13, nada mais é, o que significa para nós é que nós não devemos fazer propaganda do bem que a gente faz. Não saiba a mão esquerda o que faz a direita, significa não fazer propaganda daquilo que a gente tem como obrigação e dever de fazer, que é a caridade. Mas especificamente, nós vamos falar sobre os itens 5 a 8, que fala sobre o óbolo da viúva e convidar os pobres e extropiados. Nós vamos começar pelo óbolo da viúva. Então, o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia, diz o seguinte: Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo, em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restava para viver. Isso está em São Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e também em São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Vamos ver o que significa primeiro óbolo e gasofilácio. Óbolo é uma pequena moeda grega na época, uma pequena moeda grega antiga. Pequeno donativo ou esmola, nos nossos dias hoje seria centavos, centavos de reais. Quase não vale nada, não dá para comprar uma bala.
E gasofilácio é o lugar em que no templo se recolhem as ofertas. Ainda muitas instituições religiosas ainda possuem, né, o lugar adequado para recolher os donativos. Muitas vezes a gente pensa assim: se eu ganhasse na loteria, eu faria isto, faria aquilo. Então a gente pensa em coisas, né, grandiosas, né, como se tudo isso fosse o mais importante na nossa vida. Jesus, com essa passagem, nos deixou ensinamentos muito significativos. Ele nos faz refletir que nós, muitas vezes, não lamentamos não possuir tanto para ajudar mais. E que nos falta recursos, né, suficiente para que mais pessoas pudessem ser ajudadas. Então aí a gente quer a fortuna para fazer bom uso disso. A intenção, o pensamento, ele é louvável, pode até ser que seja sincero de nossa parte, ou da maioria de nós, né? Mas o sublime da caridade não é a riqueza, é procurar com o seu próprio trabalho, né, pelo emprego de suas forças, de sua energia, de sua inteligência, do seu talento, os recursos que faltam para realizar nossas intenções generosas. E aí está o sacrifício agradável ao Senhor. É que cada um de nós possamos buscar os nossos recursos para unir esses recursos para ajudar outras pessoas. Quando não temos recursos materiais para fazer o bem, quer dizer que aquele que é muito pobre, que não consegue, que não tem nada para ajudar, nós devemos procurar uma outra forma de ajudar. Sempre se consegue secar uma lágrima. Cada um de nós, se nós procurarmos, sempre vamos encontrar uma pessoa que esteja chorando, que esteja precisando de alguma ajuda. Sempre vai ter. Seja prestar um serviço qualquer, seja dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, ou os dois, né? Físico e moral, os dois. Então, a gente sempre vai ter oportunidade no nosso caminho. Cabe a cada um de nós prestar atenção nessas oportunidades para procurar ajudar. Nas mãos do egoísta, muito dinheiro pode se transformar em agente de dor, pode pisar em outras pessoas, maltratar outras pessoas, né? Então, nas mãos do homem de bem, isso sim seria bênçãos, isso sim seria ajudar as outras pessoas. Mas o mérito de tudo isso está no esforço que empregamos para realizá-las. Se com muito ou com poucos valores, qual é o esforço que nós estamos utilizando para realizá-la? E o mais importante de tudo isso é a pureza das intenções, é nunca julgar. Porque muitas vezes a gente dá e fica preocupado, o que a pessoa vai fazer com aquilo? Será que está sendo bem empregada? Não é assim, isso não é pureza de intenção. A gente tem que ajudar sem cobrar, sem olhar o que a pessoa vai fazer. Então, a pobreza, ela não é incompatível com a caridade, ou seja, ela é compatível com a caridade. Não é porque a gente é pobre, porque a gente não tenha nada, que a gente não possa fazer a caridade. Sempre nós vamos poder fazer alguma coisa e, com certeza, a justiça divina é que vai valorizar de acordo com a nossa pureza de intenção, com a nossa pureza de coração. Então não é a quantidade, mas é a qualidade que estabelece a sua valia. Toda caridade, ela é meritória. Toda caridade, ela é meritória. Quando feita com desinteresse, sem orgulho e sem ostentação. Então toda caridade, ela é meritória. Eu fiz aqui um quadro, só para facilitar o nosso entendimento, né? O óbolo da viúva
como obter recursos, né? Na obtenção de recursos, nós vamos empregar as nossas forças, né? Força física, a nossa inteligência e o nosso talento, as nossas mãos. É disso que nós precisamos na obtenção de recursos. Ah, mas nós temos outros recursos que facilitaram a nossa vida, nós já trouxemos, né, de uma herança, de alguma outra coisa, e uma riqueza que ajuda a gente nessa obtenção de recursos. Ela tem que se unir a isso e facilitar nós nessa nossa doação. E os recursos? Os recursos são os bens que possuir e o trabalho que se possa fazer. Esses são os recursos. Então, eu tenho bens, eu vou ajudar com bens. Eu não tenho bens, eu tenho o trabalho que eu possa fazer. Então, se eu tiver os dois, eu vou fazer os dois, lógico. E aí Kardec diz assim: não dispõem todos à falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? É uma pergunta, né? Também aí está o óbolo da viúva. Allan Kardec, capítulo 13, item 6. Então, é nesse mesmo capítulo, no item 6, tem essa frase de Kardec. Então, todos nós temos algo de nós para doar, para fazer caridade. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele nos diz assim: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. O que Paulo quer dizer com isso? Essa palavra contribuir, ela é muito profunda e nós temos que entendê-la perfeitamente, o significado dela. O bem, ele deve ser praticado em todo lugar e todo dia. É o dia todo, não é só na hora que eu venho na casa espírita, não. Não é a hora que eu estou ouvindo, falando com alguém que está me observando. Ela tem que ser praticada todo dia e o dia todo. Né? Qualquer um de nós podemos praticá-la, qualquer um de nós pode praticá-la. Não é somente ao estranho, mas também dentro do nosso berço, né? Com os nossos pais, na nossa família. Essa família que muitas vezes nos ajuda no nosso crescimento, nas novas conquistas. Então, essa é a caridade que nós temos que fazer. Já começa lá no berço, depois na família, com o nosso vizinho. Muitas vezes a gente nem conhece o vizinho, então a gente pode fazer também caridade com o nosso vizinho. Na oficina de trabalho, hoje a gente já é aposentado, né? A maioria aqui eu acho que é aposentado, mas tem aqueles que ainda trabalham, e com o nosso companheiro de trabalho, companheira de trabalho, a gente pode também fazer a caridade. Como? Ah, mas a pessoa trabalha, não precisa de nada material. Isso não é só material que se precisa da pessoa, precisa às vezes de uma palavra, de um ouvido também. Né? Então, quando a gente faz tudo isso, aí chega a nossa hora do nosso repouso. Nós vamos dormir, nós vamos nos preparar para dormir. Que cada um de nós possamos nos interrogar a nós mesmos. Se interrogue a si, né? Si próprio, quanto à qualidade da sua colaboração. Como foi a sua colaboração? Quando alguém te precisou, como foi a sua colaboração? Né? Nas conversas, será que foi aquelas conversas de falar mal da vida dos outros, de ficar criticando política, de ficar criticando aquele outro? Como que foi as nossas conversações? Ou foi uma conversação edificante, gostosa, produtiva? Nas relações afetivas, né, entre pai e mãe, marido e mulher, mãe e filho, enfim, como que é as nossas relações afetivas? Como que foi as nossas conversações? Ou neste instante, ou naquele, da vida comum que todos nós temos, né? Numa festa, numa rua, como que é essa nossa conversação
esses nossos atos do nosso dia a dia. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades, não faz parte das tarefas que o Senhor espera de cada um de nós. Então, de noite, quando a gente fizer exame da nossa consciência e nós formos levianos, a gente tem que procurar no dia seguinte não ser mais leviano, ter bons pensamentos. Procure fazer uma prece, procure entrar em sintonia com espíritos superiores, né? Com os nossos anjos de guarda, procurar elevar sempre o nosso pensamento para as coisas boas. Agora, no próximo slide, nós vamos falar sobre convidar os pobres e estropiados. O texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo é: Ele, Jesus, disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou ceiar, para isso nem convideis vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Mas o texto ainda continua. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhes disse: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Isso está em São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Jesus nos deixou muitos ensinamentos e todos eles foram corretos. Jesus nunca nos ensinou a fazer nada que não fosse correto, nada. Talvez muito mal interpretado lá no início pelas religiões, mas não é a palavra de Jesus. Jesus sempre ensinou a gente a praticar o bem. Quando ele nos diz que devemos convidar os pobres e os estropiados, ele quer ensinar que nós devemos fazer o bem não com vistas a uma devolução, não fazer o bem a uma pessoa da qual eu espero o retorno. Porque se eu fizer o bem a uma pessoa que eu espero o retorno, não é caridade, é empréstimo, né? Eu te empresto, amanhã você me paga. Isso não é caridade. Caridade é aquela que a gente faz e vai embora. Fazer como Jesus fez, né? Fazia e ia embora. Então significa fazer o bem e não olhar a quem. Muitas vezes a gente escolhe as pessoas que a gente vai fazer caridade. Não é assim. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. E esperar a retribuição unicamente de quem? De Deus. É entre nós e Deus, não é entre nós e as pessoas. A Madre Teresa de Calcutá já dizia isso. Tudo o que eu faço é entre eu e Deus, não é entre eu e as pessoas. Aqui nessa frase, festins, significa a abundância da qual nós participamos ou temos. São os bens que nós temos, né? E nem sempre a abundância que nós temos é o ouro. Não é sempre que nós temos o ouro, muito dinheiro, né? Mas também a palavra, o ouvido e o tempo. Tudo isso são recursos que nós temos, que nós podemos convidar os pobres e estropiados, né? Aqueles pobres que estão necessitados, porque muitas vezes o pobre estropiado não é aquele que só tem necessidade de fome, não. Tem necessidade de outras coisas também. Então nós devemos receber satisfação, né? Ter satisfação em receber aquele que muitas vezes precisa da gente. E pode ser um amigo, pode ser um parente, e quem de nós não os temos? Quem de nós não temos um parente necessitando de alguma coisa, um
pouco mais pobre, ou um vizinho, ou um amigo mais necessitado de recursos materiais, ou mesmo doente, ou com algum tipo de um problema que precisa da nossa ajuda. Então, praticar a máxima de Jesus é fazer o bem, sem ostentação. Não fazer o bem preocupado que outras pessoas estejam vendo se eu estou fazendo o bem ou não. É fazer o bem ocultamente, sem que ninguém saiba, porque é entre nós e Deus. Jesus nunca fez acepção de pessoas, nunca fez diferença de pessoas. Jesus nunca fez. Ele comeu na casa de Zaqueu, que era rico e cobrador de impostos. Zaqueu era temido pelas pessoas porque era cobrador de impostos e o cobrava de uma forma ilícita. Ele também participou do banquete com os publicanos e pecadores. Então Jesus não ia só com a elite, com as pessoas que não eram pecadores, com publicano e pecadores também. E na última ceia, ele com os discípulos mais íntimos. Então Jesus revela-nos o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado e também com pecadores e publicanos. E muitas vezes a gente escolhe as pessoas com as quais a gente quer conversar ou partilhar. Se a gente ver um bêbado ou alguém necessitado num semáforo, em algum lugar, a gente sente uma certa repulsa, a gente se retrai. Não deveria ser assim. São todos espíritos, são todos nossos irmãos. Então, convidar os pobres e os estropiados significa fazer o bem pelo prazer de praticá-lo, sem esperar retribuição. Nós já falamos, quando espera retribuição, não é caridade, é empréstimo. É convidar os que não podem nos retribuir para participarem da abundância de que desfrutamos. Temos recursos materiais, podemos ajudar, vamos ajudar. Mas também dos recursos morais também. Não temos material, só o moral. Aí Kardec diz assim: não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna em sua casa os mendigos de rua. Também está no capítulo 13, item 8. É lógico, nós não vamos abrir as portas da nossa casa para os mendigos de rua. Mas se a gente pode ajudá-los em um outro ambiente, vamos ajudar. Vamos fazer a nossa parte. Materialmente, ou com os nossos braços, ou com o nosso talento, a gente vai encontrar uma forma de ajudá-los. Então, concluindo, gente, penso que o forte desses ensinamentos é que saibamos renunciar ao nosso comodismo. A gente, às vezes, é muito cômodo, está sempre fazendo assim e a gente quer sempre o comodismo, a fim de auxiliar os mais carentes e os mais doentes. E o mundo aí está assim, está cheio. Não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Quem disse isso foi Jesus. Os enfermos são os doentes do corpo e ou do espírito. Pode ser dos dois. Pode ser doente do corpo, só doente do espírito, ou os dois, doente do corpo e do espírito. Não esperar nada em troca, senão é empréstimo e não caridade. Nós já repetimos isso aqui várias vezes hoje. O mundo será bem melhor quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal. Não haverá mais, quando as pessoas aprenderem a partilhar, não haverá mais no mundo a fome, a dor, o frio, porque tem muita gente que tem muito e não faz nada pelo outro. A gente vê muito alimento sendo jogado fora no mundo e muitas pessoas passando fome no mundo.
Então, quando nós formos melhor, quando nós estivermos resolvidos a dar, fazer um sacrifício, até para nós mesmos, né? O mundo vai ser bem melhor e as pessoas terão menos sofrimento. Cada um de nós trazemos conosco qualidades já conquistadas em outras encarnações e podemos avançar no terreno das aquisições superiores. Avançar no terreno das aquisições superiores é avançar no lado moral, é se melhorar, é fazer alguma coisa para o próximo. E nós fazendo para o próximo, nós estaremos fazendo para nós também. Como nós já dissemos, tudo que a gente faz é entre nós e Deus. E a paga, a recompensa sempre virá. Porque no banco divino não existe falcatrua, não se compra céu, não se compra nada. O único dinheiro que a gente tem lá para se conquistar o céu é a caridade, é procurar fazer o bem a todos os nossos irmãos, ajudar a natureza, ajudar a todas as pessoas. Era isso que eu tinha para falar na noite de hoje sobre o óbolo da viúva e convidar os pobres e extropiados. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de paz.